Olá pessoal, professor Gil Loja. Agora eu vou explicar para vocês de forma detalhada como é que vai funcionar a classificação com as cotas. Isso é complexo, mas é importante porque a gente tem uma série de determinações judiciais, acordos com o Ministério Público, que eu vou explicar para vocês como funciona a hierarquização. Então, primeiro de tudo, clica, compartilha, dá aquele joinha, fala alguma coisa, vamos falar da EBSER, vamos falar da FGV com seu amigo para que a gente possa fazer com que esse vídeo multiplique e as pessoas entendam de uma vez por todas como é que vai ser esse processo que é bem complexo, naturalmente complexo. Vamos lá, vamos entender. Primeira coisa que a gente tem que entender. A primeira coisa é o total de vagas. Olha só, pessoal, são 545 vagas imediatas distribuídas em 3 editais. Sendo que pelas cotas, a gente tem aqui a ampla concorrência e o percentual para PCD, para indígena, para negro ou pardo, isso é importante. Então, estaria naturalmente resolvido que todas teriam essa estrutura se eu tivesse uma quantidade de vagas suficiente em cada carreira. Eu não tenho, então vocês vão ver que já complica um pouco. Vamos adiante. Essa parte agora é a mais importante, porque ela vai explicar para vocês como é que funciona o percentual. Bem, vamos lá. Os 3 editais eu tenho 545 vagas. Eu tenho uma lei que reserva 20% para pessoas pretas ou pardas, que são 109 vagas. Eu tenho o decreto que reserva no mínimo 5% das vagas para pessoas com deficiência. Só que tem um detalhe importante. No caso da EBSER, teve um TAC celebrado, tá, com uma ACT com o Ministério Público do Trabalho, sendo que vai ser reservada 10% de vagas para pessoas com deficiência. Por quê? Porque precisa atingir um mínimo que a EBSER está muito abaixo. Então, em função desse TAC, serão 10%, vai ser 55 vagas. Também tem uma resolução na CNJ que prevê 3% para a cota indígena, que são 17 vagas. O que diz o TAC? Pessoal, o TAC na cláusula segunda fala o seguinte, para os próximos concursos a serem realizados, e até que a empresa consiga alcançar o percentual de 5% dos empregados PCDs em seu quadro, a EBSER se compromete a adotar a regra de convocação. Olha só, isso é importante. 10% de candidatos aprovados na listagem de PCD por cada cargo, nos seguintes termos. Ordem de convocação. Olha lá, pessoal. O primeiro a ser chamado vai ser de ampla concorrência. O segundo vai ser o PCD. O terceiro, tá? Aqui vai ser o PNP. O quarto, o amplo. O quinto, amplo. O sexto, amplo. O sétimo, o amplo. O oitavo, PNP. O nono e o 10º amplo. O 11º PCD. Então, percebam que existe aqui uma alternância, tá? Entre a entrada dos cotistas e o pessoal de ampla concorrência. Então, esse detalhe que a gente não identifica no edital, ele está exatamente aqui no termo de ajustamento de conduta e isso é essencial para que você possa entender a sua classificação e não perca tempo até com uma ação judicial, tá? Então, isso é essencial que você entenda. Vamos lá. E por que é feito o sorteio? Foi feito um sorteio aqui, foi divulgado para vocês antes do concurso. Esse sorteio é o seguinte, como eu tenho muita cota para preto ou pardo, PCD e indígena, e existe muita fragmentação nos cargos de EBSER, muitas carreiras só tem 1 ou 2 vagas, então não teria como alocar as 3 cotas. Então é feito um sorteio para que seja de forma transparente identificado qual vai ser a carreira que vai ter aquela cota. Então existem critérios para esse sorteio. Vamos lá, o primeiro critério está aqui os percentuais legais. 20% das vagas para pretos ou pardos, 10% PCD e 3% indígena. Precisa se atingir essa quantidade. E aí vem o critério segundo, que são as vagas reservadas distribuídas nos 3 editais, tanto a área médica, assistencial e administrativa. Por que isso é importante? Porque qual médico, eventualmente, que tem 1 vaga, 2 vagas, qual médico que vai ter a vaga reservada para PCD, para preto ou pardo ou para indígena? Então tem que ser sorteado também qual carreira.
O terceiro critério é o seguinte: essas vagas, elas só serão sorteadas para aquela especialidade, como eu falei para vocês, com uma ou duas vagas, porque aquela que tem 3 ou mais vagas já estaria naturalmente com as vagas para cotistas. E o critério quarto é o seguinte: vai falar dos cadastros de reserva, sendo que o cadastro de reserva é aqueles com mais de 3 ou mais vagas, vai ser observada aquela ordem de convocação que eu falei para vocês da prevista no segundo termo de ajuste de conduta, que dá a preferência, aí sim é ali que está a preferência para os cotistas. Vamos adiante.